Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Então, na caverna, estendemos-lhes um véu sobre os ouvidos durante vários anos. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Em seguida, despertamo-los para saber qual dos dois partidos enumerava melhor o tempo em que lá permaneceram. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Nós te narramos sua história com a verdade. Por certo, eles eram jovens e criam em seu Senhor e aos quais acrescentamos orientação. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. E assim, como os fizemos despertar, fizemos-los descobertos para saberem que a promessa de Alá é verdadeira e que a hora é indubitável quando disputavam entre eles sua questão. Então disseram: edificai sobre eles uma edificação. Seu Senhor é bem sabedor deles. Mas aqueles cuja opinião prevaleceu, disseram: que erijamos sobre eles uma mesquita. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. E não digas a respeito de uma coisa, por certo, fala-a-ei amanhã. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Exceto se acrescentares, se Alá quiser, e lembra-te de teu Senhor quando o esqueceres, e dize: quiçá meu Senhor me guie ao que é mais próximo que isso em retidão. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Nós aprendemos que todos os profetas são iguais perante Deus. Mas aprendemos na aula de hoje que tem que amar Deus e seu mensageiro. Cadê os outros profetas? Se nós estivéssemos na época de Moisés, deveríamos amar Deus e o seu mensageiro da época. Na época de Jesus, Deus e seu mensageiro da época. Na época de Elias, João Batista, o mensageiro da época. O mensageiro para toda a humanidade, o último deles é Muhammad. Quando falamos que amamos Deus e seu mensageiro último, Muhammad, estamos dizendo também que amamos todos eles. Mas os detalhes da vida de João Batista não temos. De Davi temos coisas. Mas o último, o selo da profecia e dos mensageiros é Muhammad. Amamos Deus e Jesus e Moisés e Abraão e Enoque e Noé acima de todas as coisas. Porém, qual é os detalhes da vida que nós temos de seguir? O último deles temos registrado sobre Muhammad. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Cada vez que você faz uma falha, você perde. A primeira coisa, a grande perca que você vai acontecer quando você chegar atrasado, quando o cheque já tenha subido no mimbar. Aí você já, a metade da sua recompensa já, talvez tem risco que você não está registrado também. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que quando o cheque sobe,
sobe para fazer o sermão, aí os anjos fecham os livros, aí ele entra para escutar. Por isso é recomendável o sheikh fica no último a entrar na mesquita. Não chega cedo. Todo mundo é recomendável chegar cedo, menos o sheikh. Chega atrasado porque para deixar as pessoas entrar primeiro. Aí, então, cada vez que você, por exemplo, você ficou mexendo, falando, conversou, aí você está perdendo. Você talvez não vai ser castigado, mas você não vai ter aquela recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala preparou para quem reza sexta-feira. Entendeu? Não tem vergonha nas coisas da religião, a gente não precisa ter vergonha. A gente tem que perguntar, você não pode ficar com a dúvida. Não fica com dúvida. Não é falta de respeito. Se pergunta de um jeito assim educado, nada falta de respeito. Aí você pode perguntar sobre qualquer coisa. Principalmente daquelas coisas que se aconteceram ou acontecem com as pessoas. O que não é recomendável você fazer uma pergunta que nunca aconteceu. Tira uma coisa da sua cabeça, mas isso aqui está... Se uma coisa aconteceu ou acontece com as pessoas, aí não tem problema, você pode perguntar e não é falta de respeito. Nas coisas da jurisprudência, do fiqh, não tem vergonha, não tem. As fileiras, essas cadeiras têm que ser colocadas lá no final, de uma forma organizada para não atrapalhar das pessoas que vão rezar. Uma pessoa coloca a cadeira aqui, outra pessoa coloca lá, outra pessoa coloca de outro lugar, aí você quer rezar, quer fazer o sujo, aí você tem risco de bater sua cabeça ser atingida. Aí melhor, todas essas cadeiras ficam lá no final, num canto aí, no final, para não atrapalhar ninguém. A gente pede para a diretora da mesquita fazer isso aqui também, que deixa essas... Para uma forma... Gente, eu vou contar para vocês uma coisa que eu testemunhei lá em Damasco. Nós temos uma mesquita, exemplo, na verdade. Você entra, subhanallah, nossa religião é uma coisa organizada, tudo organizado, não tem bagunça. Nós somos bagunçados, mas a nossa religião é muito organizada. Você entra na mesquita, todo mundo, quando a primeira pessoa chega, ele vai lá, fica na primeira fileira, atrás do sheikh. Quando chega a segunda pessoa, ele fica do lado dele. Chega a terceira, fica do lado. Eles ficam formando essas fileiras como na hora da oração, antes do sheikh chegar. Quando você chega, a mesquita fica cheia, sem nenhuma bagunça. As pessoas começam fileiras antes da oração. Então, olha, na hora da oração, como as pessoas ficam tudo organizado. Então, a nossa religião é bem organizada. Ele pega todos esses detalhes e organiza tudo para não ficar essa bagunça, porque a bagunça tira a bênção, tira essa... quando todo mundo junto, quando todo mundo assim unido, aí tem força, tem bênção maior. Então vamos, inshallah, vamos tentar, irmão. Se você acha que... Aqui nós temos, por exemplo, 50, 60 pessoas. Nós vamos começar, não vamos esperar ninguém. Você toma a iniciativa, que você seja uma pessoa organizada. E que seja uma pessoa positiva também. Eu quero que vocês sejam pessoas positivas. O que significa positivo? Você entrou na mesquita e viu uma coisa errada. Muitas pessoas, elas vão reclamar, falar... Por que isso? Vão falar, vai reclamar, só ficam conversando, fazendo. A pessoa positiva, ele toma iniciativa. Ele vai lá, muda aquela coisa errada. Tenta mudar aquela coisa errada. Faz qualquer coisa para mudar. Essa pessoa que tem, realmente, inshallah, ele vai ganhar a recompensa. Que a pessoa que tenta
mudar as coisas erradas. Você entrou, vê uma coisa errada, cadê o responsável, cadê o fulano, porque ele... Mas você pode fazer, por que você não faça? Toma a iniciativa e vai lá, faz. Não espera ninguém. Você fica reclamando, esperando, cadê o fulano, cadê... Por que você não faz então? Conheça o Islã. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. O milagre das formigas. A teoria da evolução também sustenta que as coisas vivas adquirem as características que possuem em etapas, como resultado das mudanças provocadas por mutações. E isso significa que a ordem social exibida pelas formigas deve ter surgido em etapas, o que é impossível. Isso porque, como vimos neste filme, uma colônia de formigas é composta de formigas com diferentes funções. E se uma dessas funções não pudesse ser realizada, isso significaria o fim da colônia. Vamos considerar as formigas cortadeiras como exemplo. Se as formigas soldado não defendessem o ninho, se as operárias não cortassem as folhas, se os caminhos não fossem construídos para transportar as folhas, se os muros gigantes não fossem construídos pelo esforço cooperativo, se as folhas trazidas para o ninho não fossem limpas uma a uma, então nenhum dos outros trabalhos serviria de qualquer propósito e as formigas não seriam capazes de cultivar o seu fungo. Isso significaria que todas as formigas da colônia morreriam de fome. A maneira planejada na qual todo o sistema foi configurado pode ser entendida de forma mais clara, se olharmos para ele em maior detalhe. Por exemplo, se não houvesse uma camada de zinco sobre as lâminas das formigas que fazem o corte, se elas fossem incapazes de produzir o líquido antisséptico para proteger a colônia de bactérias, se a temperatura e umidade do ninho não fossem cuidadosamente regulados, e se todas as formigas não se comportassem de uma forma totalmente disciplinada, as outras características possuídas pelas formigas novamente não teriam nenhum significado, já que todas morreriam logo. Isso porque a colônia só pode sobreviver se todas essas coisas existirem juntas. Isso mostra que as formigas não poderiam ter vindo por seus atributos em etapas, e, em outras palavras, elas não poderiam ter evoluído. Pelo contrário, as formigas foram criadas em um único momento, juntamente com as estruturas perfeitas e muitas outras características que temos visto. Outra prova de que as formigas foram criadas com todas as suas características perfeitas emerge quando examinamos os registros fósseis. A formiga fóssil de 80 milhões de anos de idade que você está vendo é um dos mais antigos fósseis de formigas do mundo. A coisa interessante sobre isso é que não é diferente das formigas atuais. Isso prova definitivamente que as formigas surgiram de uma vez com todas as suas características particulares e não sofreram qualquer evolução até os dias de hoje. Em suma, as formigas não surgiram pela evolução. Deus criou seus corpos perfeitos e os sistemas sociais que possuem. Conclusão.
Pensemos agora à luz de todas as coisas que vimos neste filme e fazer algumas perguntas. Como as formigas foram criadas com todos os recursos que elas possuem? Quem criou a divisão de trabalho entre elas? Como é que cada formiga sabe desde o momento de seu nascimento qual o trabalho que ela tem que fazer? Por que as formigas soldado estão preparadas para sacrificar suas vidas por causa de sua colônia? Como é que criaturas sem poderes de raciocínio possuem uma sociedade mais social e organizada do que os seres humanos? Como é que 500.000 formigas podem agir como um único cérebro para um objetivo comum? Todas essas questões apontam na direção de uma verdade importante. O que essas criaturas irracionais fazem é uma clara evidência de que Deus as criou e lhes deu os recursos que possuem. O poder de Deus e da arte de sua criação podem ser vistos em todas as coisas vivas. As formigas são apenas uma das inúmeras manifestações da arte da criação de Deus no mundo. Em um verso, Deus diz: "E seus são todos aqueles que estão nos céus e na terra. Tudo lhe obedece." Conheça o Islã. Porque se eu dizer o azan é um dever para todo muçulmano, significa que na hora do azan do Asr todo mundo está dizendo Allahu Akbar ao mesmo tempo. E quem não fez cometeu pecado. Não tem como. Então é um dever que se uma parte da comunidade fizer, o restante está ausente. Por exemplo, enterrar o morto. É um dever comunitário ou individual. Todo mundo tem que enterrar a mesma pessoa? Não tem como. Não cabe no cemitério. Então, se uma parte da comunidade fizer isto, outra parte está isenta. Dá salam aleikum, alguém que entra. A sunnah recomendada, dá salam aleikum. Mas se a pessoa entrou e não deu salam aleikum, cometeu um pecado? Não. Mas se ele entrar e der salam aleikum, é obrigatório todo mundo virar a cabeça para trás. Wa aleikum assalam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou uma pessoa fala, salam aleikum, senta. Isso que eu quero dizer, que tem certas obrigações que não é para todo mundo. Tem certos deveres, ordens de Deus, que não é para todo mundo. E tem certas ordens que não é sempre, por exemplo, pega um versículo do Corão, cumpra a oração. Cumpra o salat. Cumprir a oração. Tem momentos específicos para cumprir a oração. Jejum ao mês do Ramadã. Tem momento, um mês sagrado, só pode jejuar o Ramadã naquele mês. Faz a peregrinação. Então tem certos mandamentos que são para momentos específicos, para pessoas específicas. Vamos dizer então wajib. Tem coisas que é wajib para todo mundo, sem exceção. Sem exceção. Exemplo, os pilares da fé. É obrigatório todo mundo acreditar. 5 orações diárias. É obrigado todo mundo acreditar, todo mundo cumprir. Agora vamos ver. Mas é obrigado todo mundo cumprir 5 orações? Não tem classes de pessoas que não podem, estão impedidas de fazer a oração? As mulheres, quando estão no período menstrual, ou quando estão no pós-parto, elas não podem rezar. Então, mas a oração, ela torna-se, ela é wajib para ela. Mas agora ela não pode rezar. Não vai deixar de ser o wajib. Isso que eu quero dizer, o wajib é aquilo que se você fizer, será recompensado por Deus. E se você não fizer, cometeu pecado. Não fez, cometeu pecado. Fez, é recompensado por Deus. Tantos detalhes que se eu entrar nesses detalhes não vou terminar hoje. A escola Hanafi, Hanafita, eles dizem que tem diferença.
que o wajib é aquilo que Deus tornou, melhor, o fard é aquilo que Deus tornou obrigatório para todo mundo, sem exceção. O wajib é que Deus tornou obrigatório para alguém agora. Alguém agora. Por exemplo, a oração é obrigatória, a oração é farda para todo mundo. É ou não é? É. Mas agora é wajib você rezar a oração do Asr? Não. Você já rezou? Alguém chegou atrasado na mesquita. Não rezou a oração da tarde. É obrigatório ela rezar a oração da tarde. Agora, para ela é obrigatório, porque ela não rezou. Mas nós já rezamos, já estamos descansados. Então esse wajib, esse fard, é uma expressão utilizada na escola Hanafi, muito prudente, muito sábio, porque eles dividem a questão, aquilo que é obrigatório para todo mundo e aquilo que é obrigatório para certos indivíduos. O wajib fez, é recomendado. Fez, recebeu recompensa. Não fez, cometeu pecado. Aqui embaixo o mandub é recomendado fazer. Às vezes é chamado sunnah. É recomendado fazer. Se você fizer, é recompensado por Deus. E se não fizer, não cometeu o pecado. Como que eu descubro aquilo? Como eu descubro a diferença entre obrigatório e recomendado? Aquilo que o mensageiro de Deus fez, que ele falou que é para fazer, faz. Tá. A princípio, a sunna é para fazer? É para fazer. Mas se eu deixar de fazer, cometi pecado? Não. A pessoa sabe que o horário do Fajr, ela acorda às 5h15 para rezar. Ela pega o despertador lá, hoje eu vou botar... Ó. E o Fajr? Hoje é domingo. Haram. Pecado. Haram. Sabab, causa ou motivo. Sabab, causa ou motivo. Shart, condição. Mani', o que impede. Fasad ou butlan é aquilo que estragou, que comprometeu, que anulou. Vamos discutir isso. Sabab, causa, motivo. Shart, condição. Mani', o que impede. Fasad, corrompeu. Sabab, causa, condição, o que impede, o que corrompe, estraga, termina. Exemplo, Ramadã, jejum do Ramadã. Qual é a causa, quando que o Ramadã é obrigatório? Qual é o motivo do jejum do Ramadã? Qual é o motivo do jejum do Ramadã? Motivo, eu digo assim, quando que ele começa a existir religiosamente? Quando entra no mês do Ramadã. Então, qual é o sábado do Ramadã? Começou o Ramadã, primeiro do Ramadã. Então, é obrigatório todos os muçulmanos jejuarem. Qual é a condição? Ser muçulmano. Está bem em saúde no momento. Ser consciente. O que mais? Aguentar o jejum. Tá? Agora o que impede? A pessoa está entrando na condição, é muçulmano, aguenta, é consciente, mas tem algo que impede ela de jejuar. Está viajando, o período menstrual, né? E agora o que interrompe o jejum? Quebrar o jejum. A pessoa ficou doente no momento de jejum, tem que quebrar. Então, as obrigações têm que acompanhar isto. Quando que se torna obrigatório? Condição para aquilo ser obrigatório. O que impede ou exclui a obrigatoriedade de algumas pessoas? E o que estraga e compromete aquilo? Chega a pessoa e fala assim: vamos fazer uma oração obrigatória para você. Agora é obrigado a rezar o Maghrib, a oração do crepúsculo. Agora é obrigado ou não? Não. Por quê? Então, não entrou no horário. Só torna-se obrigatório quando entrar o horário. Entrou o horário da oração, só que a mulher está no período menstrual e ela tem que, depois que terminar, tem que se banhar
e não tomou banho. Ela comprometeu uma condição. Ela tem que estar purificada para rezar. Então aqui não adianta olhar mais para trás. Tudo bem, ela está ok. Está ok aqui. Só que na oração, no horário da oração, a mulher esqueceu. Eita, esqueci de botar o lenço. Pode acontecer. Em casa, começou a oração e esqueceu de colocar o lenço. Estragou a oração. Aí tem que voltar, se vestir e começar tudo de novo. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Fala assim então, em árabe. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há divindade a não ser Allah, e testemunho que Muhammad é o mensageiro de Deus. Parabéns, você já é muçulmana, pode cumprimentar você.